Pessoal, seguinte, ó, o que nós temos aqui agora para trabalhar? Então, módulo 12, página 126, introdução à geometria analítica. Geometria analítica, a gente pode dizer que é a parte da matemática, né, ou da geometria, que trabalha o estudo de algumas figuras geométricas a partir de equações. Então, o termo geometria analítica, a gente analisa as equações para entender de que figura, de qual tipo de curva elas representam. Né? A gente já discutiu um pouquinho, né? Sabe a equação da reta, já sabe a equação da parábola, né? Que é a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, que é a função do segundo grau, o gráfico é a parábola. Então, a ideia agora é começar a trabalhar alguns conceitos relacionados com essa parte da geometria analítica. Nós vamos trabalhar nesse módulo 12, dois conceitos. O primeiro já está aqui, distância entre dois pontos. A gente vai começar agora. E depois, o próximo, provavelmente vai ficar para amanhã, que é o conceito do ponto médio. Mas vamos por partes. Então, no começo do módulo aí, ele tem um exercício bem simplesinho, que ele diz o seguinte: represente os pontos A, B, C e D no plano cartesiano, e a seguir faça o que se pede. Então, o que eu tenho aí? Ó? Ele deu o plano cartesiano e os pontos A, B, C e D. Então, eu já coloquei aqui na tela as coordenadas desses pontos. Então, vamos marcar aí. Ó. Quem que é o ponto A? Ponto A, lembra, primeiro sempre o X, depois o Y. Então, o ponto A é o ponto 2, 1. Então, tá aqui, ó, 2 para o X, 1 para o Y. Esse é o ponto A. O ponto B é 2 para o X, 8 para o Y. Então, está lá em cima. Ó. Aqui eu tenho o ponto B. O ponto C, 7 para o X, 8 para o Y. Está aqui, é esse ponto. E o ponto D é 7 para o X, 1 para o Y. Está aqui. Certo? Então, na letra A, ele pede: ligue os pontos A, B, C e D nessa ordem, de forma que encontre um polígono. Então, vou usar a régua, a minha régua aqui. Vou ligar na ordem que ele falou ali. Ó. Quem que é para ligar? A com B. Vou colocar aqui, vou ligar A com B. Já vou aproveitar a posição da régua aqui. Vou ligar C com, que é A com B, B com C, C com D. Então, já vou aproveitar aqui, ó, C com D. Ó, tem um fantasma entrando na minha tela aqui. Isso aí. Não é? Tá muito calor, tá abafado. Então, deixa a janela aberta, que a cortina fica se movimentando. Então, lá, B com C e depois D com A. Então, liguei todo mundo aí. Todo mundo é muita gente, professor. Ligou só 4 pontos. Pode ser. Tá valendo também. Aí ele pergunta, né? Então, a letra A, tá aí. Marcar os pontos e ligar. Aí na letra B, o que ele quer? Que figura... Qual o polígono que a gente encontrou? Essa figura que formou aqui. Que figura que é? É um retângulo, né? É um retângulo. Aí na letra C, ele pede o seguinte: se cada espaço do plano cartesiano corresponde a 1 centímetro, qual é a medida do perímetro da figura que você encontrou? Perímetro, lembra que na linguagem da apostila o cara gosta de chamar perímetro de 2P. O que é perímetro? É a soma dos lados. Porque cada pedacinho aqui vale 1. Então, saindo de A até B, eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais. De B para C, saindo daqui, eu não conto no B, eu conto a partir dele. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. De C para D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E de D para A,
1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. Então, o perímetro vai ser 7 mais 5, 12. 7 mais 5, 12. 12 mais 12, 24 centímetros. Né? Beleza? Mas, Marcelo, o que tem a ver isso aí com a ideia de calcular distância entre pontos? Ah, podia ter feito assim, a gente vai descobrir isso aqui bem simples. Então, aproveitando a figura até aqui para explicar, se eu quisesse calcular qual que é a distância do ponto A até o ponto B. Percebe que o ponto A e o ponto B, eles estão numa mesma vertical. Então, se eles estão numa mesma vertical, o x deles não muda. O x do A vale 2, o x do B também vale 2. Mas eu posso calcular fazendo assim, né, ó, pegando o y do ponto B menos o y do ponto A. E isso aqui ia dar quanto? Ah, o y do ponto B vale 8. O y do ponto A vale 1. E 8 menos 1, 7. Que foi o que eu usei lá no cálculo do perímetro. Marcelo, mas deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu entendi que de A até B você pegou o y do B menos o y do A. Mas se você fosse calcular a distância do ponto D até o ponto C, de D até C, você vai fazer o y do ponto C menos o y do ponto D? Isso. Mas não vai ficar daí... para inverter aqui, né? O y do ponto D fica 1. Ah, não, peraí, que eu inverti aqui. Y do ponto B menos A. Aqui que eu inverti, ó, para ficar igual a linguagem que eu usei. A distância de C até D, a distância de C até D ficaria... Vou corrigir tudo aqui. Calma, estamos gravando ao vivo, né? Sem improviso. Então, ficaria y do ponto D menos y do ponto C. E vai ficar 1 menos 7. Opa, 1 menos 8. 1 menos 8, que vai dar menos 7. Mas você mesmo já disse para a gente, Marcelo, que não tem distância negativa. É verdade. Por exemplo, de Conchas até Cesário dá 30 km. De Cesário até Conchas não vai dar menos 30 km. Então, quando eu vou calcular a distância, a gente trabalha aqui em módulo. O que significa na matemática as barrinhas? Módulo. E o que significa o módulo? Ah, o módulo significa que você vai, de certa forma, aí, ignorar o sinal. Então, não importa se é positivo ou negativo. O módulo só interessa o número. Beleza? Então, quando eu tenho dois pontos que estão numa mesma vertical, é só fazer o y em um ponto menos y no outro. E se der negativo, ignora o sinal. Tá, Marcelo, mas e se eles estivessem na mesma horizontal? Por exemplo, qual que é a distância do ponto B até o ponto C? Ah, você vai fazer, como eles estão na mesma horizontal, o y, dá uma baixadinha na tela aqui para ficar melhor. O y está aqui, ó, eles têm o mesmo y. Então, nesse caso, vai ficar o que ali? X do ponto C menos X do ponto B. E já até adianto para vocês, tem que ser em módulo, ou seja, vamos ignorar o sinal. Só arrastar as carinhas para cima, é melhor colocar. Para ficar uma carinha só lá no canto. Aí. Então aqui ia ficar como, né? Aqui vai ficar lá, ó, o x do ponto C, módulo, o x do ponto C vale 7, menos x do ponto B, que vale 2. Opa, tá aparecendo um 4 aqui, né? O 2 ficou curtinho. Letra feia, hein, Marcelo? Tem vergonha? Ah, vergonha até tem, mas... 5, 7 menos 2, 5. Módulo de 5, 5. Mesma coisa, a distância de D até A vai ser quem? X do ponto A menos X do ponto D, só que em módulo. Então, não importa, vai ficar 2 menos 7. Vai dar módulo de menos 5. Mas módulo significa ignorar o sinal. Então, dá só 5. Beleza? Difícil?
Mas aí eu trago um desafio para vocês, então. Se conta na mesma linha, seja horizontal ou vertical, é só pegar o x de um ponto menos o x do outro, ou o y de um ponto menos o y do outro. E se no caso do meu retângulo aqui, ó, ele estivesse nessa diagonal aqui? Como que eu poderia calcular a distância de A até C? Como eu calculo a distância de A até C? Ah, é bem simples. E a gente vai usar uma ideia que nós já usamos no bimestre passado, que é o quê? Olha lá, quando eu ligo A até C, tanto faz usar o ponto B ou o ponto B, eu vou usar o ponto D, mas tanto faz. O que aconteceu com a minha figura aqui, ó? Que figura que forma aqui, ó? Que figura que formou aqui? Eu pintei de amarelo aí na tela. Um triângulo. Um triângulo. Muito bem, valeu, Filipão. Então, se forma um triângulo, olhando para o meu triângulo, ó, eu sei que aqui no ponto D eu tenho um ângulo reto, então tem um triângulo retângulo. Pelo que eu expliquei agora há pouco, você já viu aí que essa altura aqui mede quanto? Ah, é o y do ponto B menos o y do ponto A, ou o y do ponto C menos o y do ponto D. Como faz? Esse tamanho aqui de baixo, ele mede x do ponto D menos x do ponto A, e eu chego a esse número. Então, para calcular a diagonal AC, eu tenho o quê? Eu tenho uma hipotenusa. Então, se eu tenho uma hipotenusa... Ah, para responder sim, Gabi. Quando eu pergunto, pode responder, não tem vergonha. O pessoal está no chat aqui. A aula é aula, né? Infelizmente, nem todos estão. Por isso que eu estou gravando, mas... Então, assim, ó, eu tenho aqui, ó, meu triângulo. Eu vou pensar, vou refazer ele aqui. Ficou assim ali, né? Meu triângulo estava aqui assim. Então, aqui era y do ponto D menos y do ponto C. Aqui é x do ponto D menos x do ponto A. E aqui eu tinha a distância de A até C. Como ela é hipotenusa, o que eu posso usar? Eu posso usar o teorema de Pitágoras. A gente pode usar o teorema de Pitágoras? No caso lá, como que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa, que é a distância de A até C, né? Aqui era o ponto A, ponto C, ponto D. Como que é o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, um cateto era o xd menos o xa ao quadrado, mais o outro cateto, yd menos ya ao quadrado. Só que mesmo lá na apostila, ele não vai colocar a formulinha assim. Ele já isola a distância. O contrário da potência é o quê? Raiz. Então, vou pegar aqui, ó, xd menos xa ao quadrado, mais yd menos ya ao quadrado. Opa, estou escrevendo d e a aqui, mas estou marcando errado, né? A correção aqui é c, né? Eu marquei distância de A até C. Você vai marcar isso aqui. Deixa eu corrigir os pontos que eu marquei errado. Então, aqui é xc menos xa, yc menos ya. Então, eu não preciso fazer o triângulo todo. É só eu pegar esse ponto e esse. Né? Então, vou fazer a distância de A até C. Que o x do ponto D, por que eu estou fazendo aquela mudança? O x do ponto D é igual ao x do ponto C. Eles estão na mesma vertical. E a mesma coisa, o y do ponto A é igual ao y do ponto D. Opa, isso, na minha figurinha ali ficaria isso. Então, é só essa expressão que a gente vai usar. Beleza? É com isso que nós vamos trabalhar. Então, na apostila ele vai fazer algumas demonstrações de resolução de exemplos e tal. E aí eu já convido você a pegar a sua apostila lá na página 132. Deixa eu só pausar aqui para o vídeo não ficar longo enquanto eu vou trocar a tela.
Então, olha lá, pessoal, ó, página 132, exercício 1 diz o seguinte: determine a distância entre os pontos A e B em cada caso a seguir. E aí? Qual que é a distância entre A e B aqui? Ó? Distância de A até B. Vai ser módulo de quem? Vou até fazer a conta direta, né? Ó. Quanto que vale o x do ponto A? Vou marcar aqui, ó. X do ponto B menos x do ponto A. Então, a distância de A até Página B... que é? Página 132. Então, olha lá. Módulo x do ponto B. 4 menos x do ponto A. Menos 2. Menos 2. Opa. Não é parênteses, tá? Porque eu cortei aqui, escorregou a caneta. É módulo. Então, a distância de A até B, módulo, faz normal. Menos com menos, mais. 4 mais 2, 6. Módulo de 6, 6. Já termina aqui. Difícil? E aí? Na letra B, o que eu tenho lá? Ó? Quase a mesma coisa, hein? Ele quer saber a distância de A até B. Só que agora estão na mesma vertical. O x é igual. Então, vou pegar quem? Y do ponto B menos Y do ponto A. Então, o Y do ponto B está aqui, ó. Então, a distância de A até B, módulo do menos 4, menos Y do ponto A, 6. Então, a distância de A até B, menos 4 menos 6, menos 10. Módulo de menos 10, 10. Professor, mas 10 centímetros? 10... Ah, não colocou, né? Se era em centímetros, 100 quilômetros, 100 metros. Então, quando não coloca nada, você pode vir aqui, ó, escreve assim, ó. Unidades. 10, 6 unidades, 10 unidades de medida. Se for metro, é metro, se for quilômetro, é quilômetro. É um jeito mais prático para fazer. Difícil, pessoal? Então, tá aí a letra A e a letra B. Ah, pode responder sim, né? Porque está gravando, tem que ficar mudo, né? A aula é a aula. Agora, olha a letra C, que bacana. Eu vou até tentar mostrar de um jeito mais prático. Pode ser para alguns. Pela formulinha que eu citei para vocês, ó, agora eles estão em diagonal. Então, eu teria que fazer assim, né? Ó. A distância de A até B vai ser a raiz quadrada do xb menos o xa ao quadrado, mais o yb menos o ya ao quadrado. Essa é a formulinha que está na apostila até. Né? Então, como eu tenho os valores, ficaria bem fácil. Ó. A distância de A até B vai ser raiz quadrada x do ponto B, 3, menos x do ponto A, 1. 3 menos 1 ao quadrado, mais y do ponto B, bem aqui, 2, menos y do ponto A, 5, ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ficar raiz quadrada, 3 menos 1, 2 ao quadrado, mais 2 menos 5, menos 3 ao quadrado. Então, a distância de A até B, raiz quadrada, 2 ao quadrado, 4, menos 3 ao quadrado, 9. Então, a distância de A até B vai ser quanto? Raiz quadrada de 13.
unidades. Como a raiz não tem exata, não dá para fatorar, não dá para fazer nada, termina aqui. Certo? Mas tinha um jeito mais fácil para fazer da mesma coisa. Era só pensar assim, ó. Quanto que mede esse tamanho aqui? 1, 2, 3. Aqui mede 3. Quanto que mede esse tamanho aqui? Opa. Quanto que mede esse tamanho aqui? 1, 2. Então, era só fazer assim, né? Ó. X ao quadrado é igual... Opa. 3, bati no botão aqui da caneta, diminuiu a tela. Só coloca lá x ao quadrado é igual 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 mais 9. X quadrado igual a 13. X igual a raiz quadrada de 13. Podia fazer assim, professor? Claro que pode. Sem problema algum. Dúvidas? Não. Então. Olha a questão 2. Veja o esboço de um bairro a seguir, onde as distâncias nos eixos coordenados estão expressas em quilômetro. Considere, se necessário, que a raiz de 2 vale 1,4. Letra A, determine a localização, as coordenadas de cada localização. Olha aqui do lado a letra A. Primeiro, a praça. Onde está a praça? A praça está aqui. Então, o x da praça vale 8, coordenadas 8. O y, 1, né? Tá assim, ó. X vale 8, o y vale 1. Depois, o clube. Onde está o clube? O clube está aqui. O x do clube vale 3. E o y continua igual a 1. Olha, está na mesma ordenada que a praça. Alô, Ô, seu Ricardo, seja bem-vindo. até que enfim. Aleluia. Estamos na página 132, Ricardo. Exercício 2. 72? 132. Ah, O terceiro monumento que ele quer é a igreja. Cadê a igreja? A igreja está aqui, ó. Então, primeiro o x vale 1, depois o y que vale 3. Então a igreja está na coordenada 1, 3. Olha como que é importante saber diferenciar a coordenada, né? Você marca o encontro com a paquera, em vez de marcar lá, quer encontrar no clube. E você manda, olha, vou te esperar nas coordenadas 3, 1. Você inverte. Manda, espera na coordenada 1, 3. Você vai lá no clube, ela vai na igreja. Não vai se encontrar nunca. Depois, coordenada de quem que ele quer? Da escola. A escola está aqui. Primeiro o x vale 6. Depois o y, a escola está na mesma ordenada que a igreja. Então, 6, 3. O jardim está aqui. O x do jardim vale 4 e o y vale 4. Opa, então é 4, 4. E por último, o banco. Onde está o banco? Na mesma abscissa que a praça. 8. E a ordenada dele. Eu estou fazendo meio fora da linha ali, mas eu estou fazendo rápido, né? Certinho em cima da linha. 8, 5. Então,
essa é a resposta do item A. Beleza? Aí ele continua. No item B, fica para quando eu assim iniciar ali já. No item B, o que ele quer? Determine a distância entre o clube e a praça. O clube e a praça não estão na mesma linha? Então é só fazer lá. A distância vai ser quem? 8 menos 3. Põe a barrinha de módulo, né? Se você colocar as 3 menos 8, vai dar certo também. Então, 8 menos 3, 5. Já ignora o sinal. Certo? Na letra C, determina a distância entre a praça e o banco. Ó, a praça e o banco estão na mesma vertical. Então, vou marcar direto aqui também. Ó, a distância entre a praça e o banco, módulo. O y da praça do banco vale 5, menos o y da praça, que vale 1. 5 menos 1, 4. Ah, tem um detalhe que eu estou deixando passar. Ele disse o quê, ó? Não pode perder isso aqui, não. As distâncias nos eixos estão expressas em quilômetros. Então, você vai colocar agora aqui, ó. 5 quilômetros. 4 quilômetros. Aí, na letra D, ele quer a distância entre a praça e a escola. A praça e a escola é essa distância aqui. Então, aí, vou até fazer aqui embaixo. A distância da praça até a escola é esse trecho aqui. Então, você pode ver direto, ó. Vou desenhar esse triângulo aqui. Então, ó, 1, 2 aqui em cima, 1, 2 aqui na vertical, e sobrou a distância. Então, a distância ao quadrado é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a distância ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Então, a distância é a raiz quadrada de 8. Aí, o que eu faço? Decompõe o 8. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Repetiu 2. Então, a distância vai ser 2, raiz, sobrou um 2 lá dentro da raiz. Ah, Marcelo, mas agora ele mandou usar, né? Ó, que a raiz de 2 vale 1,4. Então, vamos colocar aqui, ó, vezes 1,4. 2 vezes 1,4, deixa eu ver aqui. 2 vezes 1,4, 2,8 quilômetros. Aí a resposta do exercício número 2. Letra A, B, C e D. Tudo bem. Alguma pergunta, meus queridos? Então, acho que para a gente terminar a aula de hoje, dá para terminar com a questão 3. Vamos ver se vai dar tempo. Se não der, a gente retoma ela amanhã. No mapa a seguir, vemos um dos principais pontos culturais do estado de São Paulo. Temos em destaque o Museu de Língua Portuguesa. Nele, a história e a evolução do nosso idioma são contados em uma ampla área de exposição. Integrando o Centro Cultural Júlio Prestes, temos a Sala São Paulo, uma sala de concertos. Considere as seguintes coordenadas para os pontos demarcados na imagem. Então, tem lá a Rua Mauá. A Rua Mauá está na origem, está no ponto 00. A Sala São Paulo está no ponto 01. E o Museu da Língua Portuguesa está no ponto 70. Qual a menor distância entre a Sala São Paulo e o Museu de Língua Portuguesa, aproximadamente?
Raiz de 2 vale 1,4 e a distância vale 100 metros. Ah, então isso aqui vai dar uma mudançazinha no resultado. Vamos ver se vai dar tempo aí. Então, basicamente, é isso aqui que eu tenho, né? Vou colocar na figura ali. Aqui está no ponto 00. Aqui é o ponto 00. Aqui a Sala São Paulo é o ponto 01. E aqui o Museu de Língua Portuguesa é o ponto 70. Então, a menor distância é esse trecho aqui. Quanto que mede a parte de baixo? 7. Posso ter direto, já de cabeça. 7 menos 0 mede 7. E a altura dele aqui, 1 menos 0 mede 1. Então, é só fazer o quê? X ao quadrado vai ser 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado.